Página 120 do livro de História. Espera só um instante, eu vou ver se é essa página aqui ainda. Porque eu estou ligando aqui as coisas ainda. Eu estou leso. Essa página é qual? Deixa eu ver. Essa é 106. Espera só um instante. É leitura ou vai copiar alguma coisa? Não. A gente vai terminar a leitura e depois a gente vai fazer uma revisão, tá certo? A revisão não, vamos fazer uns exercícios Baseado na revisão. baseado em revisão. Ok. Obrigado. Por nada. É esse aí, Gil? A vitória dos aliados? Não, esse é o começo. O começo. Esse é o começo. Aí qual é a página? É assim, é 120. Eu parei na 120. Ah, tá. Eu estou na 120. Aí a gente termina 120 e volta para os exercícios. Aí tu vai ler aqui, é? A vitória. Pronto. Termino, aí depois eu vou dizendo a você, vai passando adiante. Então, a vitória dos aliados. Então, após serem contidos pelos soviéticos em Moscou, em fevereiro de 1942, os alemães se retiraram para o sul da Rússia. Ali, os dois exércitos se enfrentaram na Batalha de Stalingrado, na qual os soviéticos expulsaram os invasores e avançaram em direção à Europa. Após vencer os japoneses no Pacífico em 1942, os estadunidenses se juntaram aos ingleses e bateram os exércitos alemão e italiano no norte da África, em julho de 1943. Chegaram à Itália, rendendo-a em setembro, com exceção do norte do país. Em junho de 1944, os aliados desembarcaram na Normândia, norte da França, acontecimento que ficou conhecido como Dia D. Em agosto do mesmo ano, Paris foi libertado. No final de 1944, os aliados marcharam sobre a Alemanha, alcançando Berlim. E em abril de 1945, os aliados marcharam sobre a Alemanha, alcançando Berlim, em abril de 1945. Em 7 de maio, os nazistas assinaram a rendição final. E o Japão estava praticamente derrotado quando o presidente estadunidense... Onde foi? Isso aí. O Japão estava praticamente derrotado quando o presidente estadunidense Harry Truman ordenou que os países fossem atacados com a bomba atômica, a arma de destruição mais potente, produzida até aquele momento. E em 6 de agosto de 1945, Hiroshima foi bombardeado no dia 9. Uma segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. Então, aqui está mostrando, no mapa, está mostrando a primeira frente aliada de 1942, que são as setinhas verdes, que eles iam e atacavam, os países que eles atacavam, Países Baixos, Bélgica, Alemanha. Aí vem a segunda frente aliada em 1943, são as setinhas roxas, que eles vêm saindo aqui do oceano, vão para lá. A terceira frente aliada de 1944 são as vermelhas. E esse marronzinho, território sob o domínio do eixo na Alemanha. Que esse eixo da Alemanha, como a gente viu, a gente vai ver na revisão, mas era Berlim, Japão, né? Então, aqui, ó.
Esse é aqui que está mostrando aqui. Segunda Guerra Mundial, totalitarismo. E a Segunda Guerra Mundial. Aqui é Roma, cidade aberta. Direção, Roberto Rossellini, Itália, 1947. Filme se passa em Roma, cidade que a queda dos Mussolini, ocupada por nazistas. Ela mostra a atmosfera do meio da vida pelos italianos de perderem pouca comida que tinham e de passarem nutrir simpatias pelos comunistas. Isso aqui ele está mostrando, a foto mostra soldados estadunidenses desembarcando nas praias de Normandia, na França, após o dia 6 de junho de 1944. Então, isso aqui é uma foto mostrando, né, quando eles vêm. Aí, a gente vai continuar a leitura, a leitura da próxima página, viu? E a gente vai continuar. Deixa eu pegar aqui meu caderno para ver onde eu posso. Isso. Aqui. O pretexto para o lançamento desses artefatos, que foi a bomba que ele mandou, né? Foi a força que o Japão, a redenção. E o que aconteceu em 2 de setembro do mesmo ano. No entanto, muitos historiadores argumentam que o objetivo real dos Estados Unidos era demonstrar seu poderio bélico perante o mundo, especialmente para os soviéticos. O soldo final da Segunda Guerra foi terrível, mais de 40 milhões de mortos, milhões de feridos, imensa destruição material, extermínio dos campos de concentração, além da devastação provocada pelas armas atômicas, que causaram terror em toda a população mundial. A tragédia de Hiroshima. A bomba que destruiu Hiroshima foi lançada pelo avião Enola Gay e detonada a 500 metros de altitude, liberando uma energia equivalente a 20 mil toneladas de dinamite. O calor no centro da explosão foi tão intenso que queimou tudo em um raio de 1 quilômetro, transformando os metais em gases, as construções em pó e os seres humanos em cinzas. Depois do calor veio o deslocamento do ar, varrendo tudo ao seu redor, com a força de um furacão soprando a mais de 800 km por hora. Formou-se um círculo de 3 quilômetros, dentro do qual tudo foi reduzido a escombros. Minutos depois da explosão, começou a cair uma chuva estranha, com gotas grandes e negras. Em seguida, um vendaval arrancou as árvores e tudo que estivesse no caminho. Boa parte da cidade foi destruída. Mais de 100 mil pessoas morreram e milhares foram mutilados pela radiação. 3 dias depois, outra bomba atômica foi lançada pelo estadunidense, agora sobre Nagasaki, de efeito igualmente terrível. Então, gente, a gente está vendo aí, né, a bomba. Essa leitura, isso aí é só uma revisão que a semana passada eu falei sobre isso, viu? Aí a gente vai continuar o exercício, a gente está vendo aí o que ele diz aqui, ó. Na foto de agosto de 1945, vê-se o prédio da Câmara do Comércio e da Indústria em Hiroshima, no Japão, que atualmente é um memorial aos mortos da bomba atômica. Então, isso aí está mostrando, é a foto. A gente está mostrando. Então, isso aí, como eu fiz até o exercício, a gente fez algum exercício já sobre isso, né? Sobre esse assunto. E a gente vai continuar aqui, Hiroshima e Nagasaki. Jamais a face da Globo se vê precisando. Os acordos com o final da guerra. Antes mesmo de terminar a guerra, alguns acordos foram feitos entre os principais potências que lutaram contra o eixo na Conferência de Yalta, ocorrida em fevereiro de 1945, na União Soviética. O presidente Roosevelt
o primeiro-ministro Churchill e o líder soviético Stalin definiram a partilha mundial. Todos os estados europeus, entre a União Soviética e a Polônia, tornaram-se áreas de influência soviéticas, o que permitiu que Stalin impor-lhe regimes comunistas. A Europa Ocidental ficou sob influência dos outros países aliados, tendo como líder os Estados Unidos, né? Na conferência de Potsdam, ocorria em agosto de 1945 na Alemanha. Truman, substituto de Roosevelt, que faleceram em 12 de abril, Clement Attlee, sucessor de grandes empresas que auxiliavam o nazismo, e a criação do Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes da guerra. Outra importante decisão da conferência foi a divisão do estadunidense e soviético. Em 1949, áreas inglesas, francesas, estadunidenses transformaram na República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental. A parte soviética transformou-se na República Democrática da Alemanha. E a Alemanha Oriental, aqui nós temos o mapa. Esse mapa, as zonas de ocupação estadunidenses, são esses roxinhos que vocês estão vendo aqui. Os ingleses é o rosa, amarelo, franceses, e o verde, soviéticos. Limite da República Federal da Alemanha e limite da República Democrática. Então, olha só, tá vendo o limite que ele está mostrando? Essas linhas, cada um tá mostrando. Berlim Soviético, do País Tribunal Nuremberg. Alemanha Não, é a Confederação. Não, é mais em cima, Marconi. Esse aí eu já li. Aqui, em 1949, as áreas inglesas, francesas e estadunidenses transformaram-se na República Federal da Alemanha. A Alemanha Ocidental. A parte soviética transformou-se na República Democrática da Alemanha. A Alemanha Oriental. Essa divisão durou até 1989, quando os países se reunificou. As duas principais potências que emergiram do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética, lançaram-se em uma corrida armamentista. A ameaça permanente de uma guerra atômica dava início à crescente rivalidade que se estenderiam por mais de 4 décadas. Guerra Fria, em 1945 e 1991, que no próximo capítulo vai ser estudado sobre a Guerra Fria, né, que ele está falando. Então, olha só, a gente está vendo as tragédias. Primeiro a gente viu a tragédia de Hiroshima e depois a gente viu os acordos. Foi os acordos do final da guerra. Então, isso. Agora, a criação da ONU. Aí, esse é o último assunto, não. A criação da ONU. Diante do horror deixado pela Segunda Guerra Mundial, o sentimento que era necessário criar um instrumento para garantir a paz entre os países lançou base para a fundação da Organização das Nações Unidas. Isso ocorreu durante a Conferência de São Francisco, realizada em junho de 1945. Nos Estados Unidos, onde representantes de 50 países redigiram a Carta das Nações Unidas, que daria origem, no mesmo ano, à instituição. Criada em substituição à Liga das Nações, tinha por fundamento a igualdade entre todos os países membros, e tinha como objetivo manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver a cooperação entre os povos, buscando a solução para problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários, e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Em 10 de dezembro de 1948, uma Assembleia da ONU
promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia uma série de princípios com o objetivo de garantir os direitos fundamentais dos indivíduos em todo o mundo. Ela é considerada um marco histórico, por ser o primeiro documento internacional a tratar de forma abrangente esse tema e reconhecer a importância da dignidade humana. Então, olha só, isso é a criação da ONU, né? Foi o que a ONU fez. Então, os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou por qualquer outro motivo, como religião e opinião política. Eles podem ser civis, tanto faz, ou político, como o direito à vida, à igualdade perante a lei e à liberdade da expressão. Podem também ser econômico, sociais e culturais, como o direito do trabalho e a educação e coletivos, como o direito ao desenvolvimento. Aí tem órgãos mais importantes da ONU, é o Conselho de Segurança, atualmente composto de 5 membros permanentes e 10 eleitos de 2 em 2 anos. Os países permanentes são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido. Aí, Marconil, tu vai ter que passar a página um pouquinho mais adiante para a gente. Eu leio, eu estou procurando aqui a folha de exercício. Órgãos importantes. O órgão mais importante da ONU é o Conselho de Segurança, atualmente composto por 5 membros permanentes e 10 eleitos de 2 em 2 anos. Os países permanentes são Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Cada um desses estados tem o direito de veto, isto é, de anular qualquer decisão do Conselho, o que lhes garante a supremacia sobre as decisões. Então, isso aí é uma planta, né? Está mostrando a planta, Nations Unis. Esse inglês aí eu não estou sabendo, certo? Então, vamos à política da boa vizinhança. Então, essa planta aí, ele está mostrando a segurança, né? Eu acho, Nations Unis. Tem as bandeiras, né, dos países. Muito interessante. Em 24, não precisaria isso. Então, as políticas da boa vizinhança. Desde o final do século XIX, os Estados Unidos costumavam intervir militarmente nos países da América Central e do Sul, desagradando os governos locais. No início dos anos 1930, porém com o aumento das tensões que levariam à Segunda Guerra Mundial. O governo Roosevelt firmou um acordo com os países vizinhos, prometendo o fim do intervencionismo estadunidense. Sua intervenção era cultivar a amizade da América Latina e conseguir aliados, além de garantir os interesses estadunidenses na região. Uma série de programas de intercâmbio técnicos e cultural foi montado com os países do continente, além de um sistema de auxílio para seu desenvolvimento. Esse conjunto de medidas, conhecida como política da boa vizinhança, criou importantes vínculos entre os Estados Unidos e os governos latinos-americanos, então, a setinha aqui, então, que se ampliaram a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, ele aqui está mostrando a todos os amigos. Isso, Brasil na guerra. Apesar de nutrir claras simpatias pelos regimes fascistas, o governo brasileiro adotou a neutralidade do início da Segunda Guerra Mundial. Isso lhe garantiu vantagens comerciais e obtenção de empréstimos dos países beligerantes. Porém, a entrada dos estadunidenses
na guerra forçou Vargas a romper relações com os países do eixo, em janeiro de 1942. A declaração da guerra contra a Alemanha veio em agosto do mesmo ano, quando os alemães afundaram vários navios brasileiros, o que resultou a morte de 607 tripulantes. Em 1944, dezenas de milhares de brasileiros foram enviados para lutar na Europa ao lado dos aliados. Além de uma esquadrilha de forças aéreas brasileiras, seguiram os soldados que compunham a Força Expedicionária Brasileira. Os brasileiros tiveram destaque na campanha da Itália, obtendo significativas vitórias em Monte Castelo. Aí é que tem Castelo Novo e Montesi. Então, para mostrar essa gravura a eles era bom, né, Marconildo? Vê se mostrar a gravura. E gravura, né, soldados na Batalha do Monte Castelo em 29 de novembro de 1944. Essa é a gravura. Eles são soldados brasileiros. Agora a gente... Se aí não, vai ser essa, a outra, Marconildo. Você está trabalhando com documento, não. A outra página, essa é exercício. Sim, a deposição de Vargas. Vixe Maria, quero espirrar, impossível. A participação do Brasil na guerra criou uma contradição que acabou por enfraquecer o governo. O mesmo Estado que lutava contra os nazifascistas mantinham em casa um regime ditatorial. Nesse contexto, a oposição Vargas ganhou forças com a realização de diversas manifestações. Em outubro de 1943, políticos e empresários de Minas Gerais publicaram um manifesto dos mineiros, exigindo eleições gerais e a elaboração de uma nova Constituição. Cedendo às pressões, Vargas estabeleceu uma data para as eleições, 2 de dezembro de 1945. Além dessas, efetivaram-se no Brasil outras conquistas democráticas, como a libertação de presos políticos e o retorno dos exilados. Foram organizados também novos partidos para a disputa eleitoral, entre os quais se destacavam. Então, aqui, exilados. Aqui a gente tem exilados, né? Pessoas destacavam. A UDN, União Democrática Nacional, reunia principalmente indústrias, banqueiros, grandes proprietários, membros da classe média. Lançou a candidatura à presidência do ex-tenentista brigadeiro Eduardo Gomes. O Partido Social Democrático, formado basicamente por industriais, banqueiros e grandes proprietários que apoiavam Getúlio Vargas. O Partido Trabalhista Brasileiro, composto de setores do movimento sindical, ligado a Getúlio Vargas. A coligação PTB, PSD, lançou a candidatura do ex-ministro general Eurico Gaspar Dutra. Partido Comunista do Brasil, retirado da ilegalidade, agravava os movimentos da esquerda. Tinha como candidato à presidência Iedo Fiuza. Entre os trabalhadores urbanos, a popularidade do presidente continuava alta e diversas manifestações de rua pediam sua candidatura à presidência. Com o lema "Queremos Getúlio", o chamado movimento queremista alastrou-se por todo o país. Temendo que Vargas tramasse um novo golpe para manter-se no poder, membros dos alto escalão das Forças Armadas, liderados pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra,
depuseram o presidente em 29 de agosto de 1945. A presidência foi ocupada pelo ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, José Linhares. Realizadas nas datas previstas, as eleições deram vitória a Dutra, começando uma nova fase da história. Aí aqui a gente tem começando a nova fase da história brasileira, marcada pela sucessão de governos democráticos. Aí, na foto de agosto de 1945, uma manifestação que queremos no Rio de Janeiro. Então, essas aqui são as fotos, como a gente vê, e até hoje ainda não tem mais. Tem comício, né? Oi. Pronto, então essa foi a deposição de Vargas. Aí a gente vai voltar ao assunto, que é para eu começar um exercício com vocês e ver se a gente termina esse exercício. Ver se a gente... Oi? A folha de quê? De caderno, é? Aí, Marconinho, tu volta. Vê se o livro, por favor, para a gente... Eu tenho mais, eu acho que eu perdi até minha folha aqui de exercício. Não, tá aqui. Ai, meu Deus. Peraí, viu? Pronto. Tá bom? Vai lá pra sala, tá? Isso aí é o mapeamento, mas a gente vamos para o exercício, porque... Então, esse é o mapeamento, o início da confrontação. O exercício é que página, Gil? O exercício é no começo. Eita, desculpa, Marcos, eu disse no começo, como se... É a página, desculpa aí. É a página 116, que eu quero fazer o exercício. Pronto. Tá aqui. Aí tem 8 minutos, viu? Tá certo. Para a segunda aula. 8 minutos. Tá, para a segunda aula, a gente tem outra, né? É. Então, olha aqui, esse assunto... Eu perdi. Vou pegar minha página. Peraí, viu, gente? Que eu estou só procurando aqui o caderno para a gente confirmar. Eu fiz um exercício desse, mas a gente vai começar daí, porque eu renovei todo o assunto. Então, ele diz assim, isso aqui é durante a década de 1930, desrespeitando a abertura dos tratados firmados após a Primeira Guerra, o governo totalitarista da Itália, da Alemanha e do Japão começaram a ampliar seus domínios. Então, em 1931, o Japão invadiu Manchúria. Isso aí a gente já viu tudo. Então, só para revisar, quando ele fala aqui, ó, o eixo Roma-Berlim, então, o eixo são Roma, Berlim e também o Japão. E tem mais ainda países que também formam um novo eixo também. Mas a pergunta vai ser daqui. Como ele diz, ainda eu vou ler o texto e vou fazer a pergunta dele. Ainda em 1935, Adolfo Hitler determinou o serviço militar obrigatório contraindo o Tratado de Versalhes. Então, esse Tratado de Versalhes era um tratado de paz que foi feito, e aí ele contraiu o Adolfo Hitler, né? Aí faz no ano seguinte, o exército alemão reocupou a Renânia, um desfreado armamentismo nos países vizinhos. Então, eu vou fazer uma pergunta daí e para vocês verem. Então, eu pergunto assim, o que fez Adolfo Hitler no ano de 1935, contrariando o Tratado de Versalhes? Viu? A pergunta é essa. Peraí, viu, Gil, que eu tô só abrindo a matéria aqui. Ah, ainda tá? Como é a pergunta, professora? Oi? Aqui, olha, a pergunta é essa. O que fez Adolfo Hitler? Vou tirar desse texto aí. Vai ser 2 perguntas daí, aí depois a gente vai passando adiante.
Pronto, aí eu vou dar aula aqui de redação, aí tu só é falar, viu? Tá certo. Falta 5 minutos para acabar, para mandar o segundo link. Mandar, certo, aí eu continuo. O que fez Adolf Hitler o quê? A pergunta é assim: o que fez Adolfo Hitler? Tá. O que fez Adolfo Hitler? Contrariando o Tratado de Versalhes, em 1935. Deu para pegar a pergunta? Como é? A resposta está aí no texto. Aí a resposta está aí. Pronto, a resposta está aí. Quando terminar, avisa. Dá um se liga aí. Certo. Pronto, Gil. Pronto, e a resposta, já botaram? Eu já coloquei. Posso passar adiante, né? Então, a próxima pergunta vai ser desse último parágrafo aí, certo? Você vai botar, indique. Eita. Meu Deus. Bota, indique como a Liga das Nações agiu diante da expansão militar Diante do quê? diante da expansão militar Gil, vou mandar o segundo link. Tá certo. Aí, quando mandar, vai ser a próxima página. Tá certo. Aí Tchau, galera. eu vou encerrar a aula e vou mandar o segundo link. Tchau, até. Certo. Aí já vai ser a próxima página.